Fala pessoal, a prova da ESA está chegando e é muito interessante a gente poder analisar ela para ajudar vocês a se prepararem de forma mais objetiva, mais precisa e poupar tempo aí nos estudos. Então hoje aqui no quadro Raio-X Militar eu vou analisar a prova de inglês da ESA. Vamos lá, sem perda de tempo, não deixa de dar o like aí e se inscrever no vídeo para dar aquela fortalecida, mas vamos lá, sem muito milindre, sem muita perda de tempo, vamos analisar como é que funciona essa prova. Então, a gente tem aqui a prova de inglês da ESA, eu peguei aqui a prova... as provas mais recentes, as duas provas mais recentes aí dos anos anteriores, para vocês darem uma olhada em como é cobrado o assunto. Aquela olhada crítica que eu sempre faço aqui com vocês, para a gente entender como a gente analisa uma prova, como a gente observa como as coisas são cobradas, e a gente analisa ali realmente como a gente tem que estudar e se preparar adequadamente para ela. Não é só pegar o edital e sair estudando sem analisar nada com detalhes, não. É olhar ali como a coisa é cobrada e ver como é que a gente vai estudar, modelando o nosso estudo como a prova cobra aquele assunto, tá? É assim que a coisa funciona. Então a gente tem 10 questões aqui, tá? Nessa prova do ano passado. E tem aqui a outra prova, deixa eu pegar a parte de inglês, né? O que é que interessa pra gente nesse vídeo. Depois a gente vai fazer a parte mais voltada aí para as outras matérias, tá? E aqui também 10 questões. Qual que é a ideia aqui? A gente vê, por exemplo, como é que é cobrado os textos e como é que é cobrada a questão de gramática. E de onde eles tiram os textos. É um ponto importante, né? Você olhar de onde vem cobrado aqueles textos. Então a gente tem aqui essa questão inicial. E, obviamente, aqui você tem uma questão que, por mais que possa parecer algo de interpretação, na verdade ela está perguntando sobre parte de gramática, tá? Basicamente, a parte aqui de classe gramatical, envolvendo a ideia de substantivo, pronomes, e aí a parte de verbo também. Então é uma questão... Lembrando também que esse quadro, você que é novo aqui no canal, eu não vou ficar resolvendo as questões, tá? Se vocês quiserem que eu faça... Ah, mas faz uma live aí com a gente resolvendo a prova do ano passado da ESA. Eu faço, sem problema nenhum. O problema é que eu preciso que vocês tenham interesse nisso, tá? Então botem nos comentários se você tem esse tipo de interesse. Mas a minha ideia aqui com esse quadro não é resolver a prova, é mostrar como o conteúdo é cobrado. Por mais que a gente tenha aqui o local de onde o texto foi tirado, é um texto que é utilizado mais com objetivo gramatical. Então até agora a gente tem uma questão de gramática, né? Isso aqui não é uma questão de interpretação de texto, é mais uma questão de gramática, tá? E aí a gente tem aqui uma outra questão que, tecnicamente, a gente consegue observar mais uma vez a ideia de gramática, né? A parte ali de comparativo e de superlativo, tá? Então, a gente tem mais uma questão de gramática. Até agora, a interpretação de texto não apareceu, tá? A gente tem mais uma questão aqui também, que você tem que preencher com os verbos, tá? Então também mais uma questão de gramática, vendo aquela questão de verbos ali do inglês e tudo mais, né? Quando você usa um, quando você usa outro, né? Tem aqueles casos ali, aquelas regras bem interessantes. Então tivemos até agora 3 questões de gramática. Até o momento aí, 3 de 10, tá? A maior parte das questões tem sido gramática. Será que isso vai se manter? Vamos observar, tá? Então aqui nós temos um diálogo aqui, né? Entre duas pessoas, tá? E com base no diálogo você vai aplicar esses pronomes aqui, tá? Mais uma questão também de gramática, né? Você tem que saber como... É claro que, mas tem a questão de vocabulário para entender. Sim, mas é um vocabulário bem tranquilo aqui, como a gente consegue observar, tá? Não é nada muito específico, não é uma palavra ou outra talvez você não entenda, mas quando você entende o contexto, você consegue entender bem ali como uma coisa é cobrada, tá? Então até agora a gente não tem uma específica de interpretação de texto, onde ele pede que você vai e analise, o que o autor quis dizer aqui com tal coisa. Não, é só gramática. Aqui também só gramática. Temos mais uma questão aqui, puramente gramática. Chegamos metade da prova e até o momento a gente tem apenas assuntos de gramática, tá? Então nós temos mais um texto aqui. Ele não deu a fonte do texto, tá? É legal quando eles dão a fonte que a gente vai ver, por exemplo, de onde eles tiram essas questões, tá? Então é uma abordagem interessante. E basicamente ele está perguntando o significado dessa expressão aqui, tá? E aí você tem que saber um pouco desse vocabulário, tá? Mas meio que a partir do texto aqui você consegue entender. É uma questão de, digamos assim, gramática barra interpretação, né? Tá mais para, não vou dizer nem interpretação, mas vocabulário, né? Se tu já conhece esse tipo de frase, você vai saber o significado. Ou você vai ler ali o texto e vai saber como, a partir do contexto ali, conseguir chegar nessa resposta. Então é interessante a gente observar, por exemplo, como isso vem sendo cobrado. A gente tem muita gramática aqui, tá? E tem uma questão que tecnicamente se resolve com conhecimento de vocabulário, tá bom?
Mais uma questão aqui de gramática, né? Você observa que o assunto de verbos, né, que é um assunto bem cobrado, que costuma ser cobrado em provas de inglês, né? Não só a prova da ESA, né, mas principalmente provas que envolvam proficiência também, a questão do verbo, qualquer língua na verdade, né? O verbo é sempre uma parte muito importante da língua. Então, o verbo é uma coisa que vocês realmente têm que dominar bem, tá? Mais uma questão de gramática, né, envolvendo também essas expressões aqui. Questão de artigo, né? A questão dos artigos aqui no inglês. Então, você precisa saber como se usa um artigo ou outro, né? Quando é o artigo definido, quando é o artigo indefinido, né? Quando você não tem que usar artigo, então, basicamente não tem muito mistério. E nós temos aqui uma tirinha, tá? Uma tirinha. E a partir dessa tirinha, você tem algo que realmente envolve a questão de interpretação, tá? Então fechou aqui a questão, a prova de inglês. A gente teve, pra ser bem honesto aqui, 90% da prova foi gramática. Teve uma questão ali que foi vocabulário, né? Mas eu vou colocar nesses 90% e uma questão de interpretação de texto. O que a gente observa só analisando a prova da ESA do ano passado? Tu tem que saber gramática de inglês bem. É isso que é o ponto-chave. É claro que o vocabulário é importante, você precisa ter vocabulário ali. Não tem nenhuma palavra aqui, assim, absurda, nenhuma outra você consegue pegar pelo contexto, embora eu fiz uma análise bem rápida, tá? Mas olhando por alto, assim, a gente não observa nada muito, uma palavra, assim, como o caso ali quando a gente vai ver, por exemplo, quando a gente for fazer o raio-x da prova DEFON, a gente vai ver que ela tem ali uma gramática muito mais pesada, né? Mas aqui uma gramática que basicamente ali, resolvendo questões ali de gramática que os livros didáticos mesmo trazem, você já consegue entender bem como se aplica uma coisa ou outra e você resolve, tá? Então, a gente tem boa parte da prova gramática. O que significa? A gramática no teu estudo para a prova, ela tem que ocupar bastante tempo do teu estudo. Então, essa questão de gramática ela é importante quando você pensa na prova da ESA. Tá? Tem outras provas que às vezes cobram mais vocabulário, então você tem que saber disso. Isso é um ponto importante para a sua preparação. Pegando uma prova aqui de outro ano, o que a gente observa? Tá? A gente observa que a primeira questão ela é de interpretação de texto. E ele te dá a fonte aqui. É interessante, tá? É a fonte. É um livro que, em inglês para o militarismo. É interessante a gente observar essa fonte porque você pode pegar ela, pesquisar e procurar outros textos lá para entender o texto como está sendo cobrado. O que a gente observa de uma prova para outra? É claro que 2 provas não é tão suficiente para a gente analisar o perfil ali. O ideal seria pegar uns 5 anos, né? O vídeo não ficar muito grande, eu não vou fazer isso, mas lembrando que tem nossa consultoria aqui para concursos militares. Na consultoria, eu bato ponto a ponto com você ali com a prova, o que vem sido cobrado nos últimos anos e como é que tem que ser a tua estratégia para você estudar. Tá? Então, você tem esse interesse, você tem interesse em buscar essa consultoria voltada para concursos militares, entre em contato comigo. Tá? Você entra em contato ali pelo Instagram mesmo, o link para o Instagram vai estar aqui no comentário fixado. Você pode entrar em contato ali com a gente que a gente vai te ajudar nesse ponto. Com certeza é algo que vai ajudar muito na sua preparação. Uma coisa que a gente consegue observar é que a prova de inglês ela cobra vocabulário voltado para o militarismo. Então, isso a gente tem nessa prova e na outra também. Será que é um padrão? A gente tem que analisar todos os anos, né? No caso aí, todos, né? Mas analisar uns 5, 6 anos ali, a gente já consegue ter uma ideia. Ah, a prova pode mudar um pouco o padrão? Pode, né? Mas ela geralmente não muda tanto assim de um ano para outro, tá bom? Voltando para cá, a gente tem uma questão de interpretação de texto até o momento. A gente tem aqui mais uma questão de interpretação de texto. Então, nesse ano aqui, a questão de interpretação de texto, a gente já consegue observar que foi um pouco mais cobrado do que o ano anterior. Quando eu digo, só um ponto importante, pessoal, quando eu digo que cai muito mais gramática do que interpretação, não é que você vai deixar de estudar interpretação, né? E só estudar gramática. É que você precisa entender que você vai equilibrar no seu estudo ali, vendo que a gramática, pela prova anterior, ela foi mais cobrada. É claro que a gente precisa de um saldo maior para entender isso, mas analisar mais provas, é o que eu quero dizer com isso, mas você consegue equilibrar o seu estudo assim, né? Você precisa entender que estudando a parte de gramática, mais você consegue ter uma preparação boa, tá? A gente tem aqui uma questão que trabalha a ideia de plural, então aqui é a gramática, mais uma questão de gramática, mais uma questão de gramática, gramática novamente, um cartoon aqui envolvendo a questão de interpretação de texto. Tínhamos até agora 3 questões de interpretação de texto, mais uma questão de gramática. Vamos ver aqui com calma o assunto abordado, então a gente pode trabalhar como gramática também. E por último aqui eu acredito que é uma questão de interpretação de texto, envolvendo mais uma vez o conceito de verbos. A gente viu que verbos é uma coisa... Eu já falei para vocês de qualquer língua, verbos é algo que realmente costuma ser muito cobrado. Então, voltando aqui para o nosso saldo dessa prova, a gente tem uma questão, 2 questões de interpretação de texto. A gente tem também mais uma terceira aqui, e se eu não me engano, uma quarta aqui.
Então a gente tem 60% da prova de gramática e 40% de interpretação de texto. Mais uma vez, a gramática é uma parte da prova, então volta ao argumento que eu falei anteriormente. A gramática é um ponto que você precisa estudar bastante para essa prova. Embora a interpretação de texto também é importante, você pode conjugar as duas coisas, né? Você pode dedicar um momento para ganhar vocabulário e automaticamente você vai ali interpretando o texto. E outra coisa sobre o texto que é interpretado, você tem mais de um caso que foi cobrado tirinhas. Você tem uma tirinha aqui, uma outra ali embaixo, uma outra na prova anterior. Analisando umas provas, se aparecer mais tirinha, te vê que é um padrão. Então procura analisar tirinhas em inglês, para quando você estiver se preparando. Que é a tirinha? Você tem uma ideia curta em quadros ali e a imagem também comunica. É um ponto que a gente tem que entender que quando você interpreta uma tirinha, você interpreta tanto o que está ali, né, com relação ao quadro, com relação ao texto, e o que às vezes também não está ali, né? Às vezes tem um elemento que não está presente ali, que a falta desse elemento também ajuda você na interpretação. Se vocês quiserem ajudas para a questão de interpretação de tirinhas, eu posso ajudar vocês nesse ponto. Eu tenho uma especialização nessa parte de história em quadrinhos. Eu posso ajudar vocês a entenderem o quadrinho, né? Porque o quadrinho não é uma coisa tão simples quanto a gente acha. O quadrinho, né, como diz o grande teórico de quadrinhos Scott McCloud, ele tem uma gramática própria. Então é interessante a gente entender como é que interpreta uma tirinha, que às vezes a gente acha que é bem simples, mas não é tão simples às vezes quanto parece. Então o saldo final aqui nessas duas provas, maior parte gramática e na parte de interpretação de texto a gente tem uma tendência mais voltada para tirinhas. É assim que a gente analisa uma prova. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que uma análise curta, que é algo bem mais objetivo, né? Saiu um joinha aí A Apple agora tá com essas coisas de quando a gente faz um sinal aqui aparece, né? Mas bom, sendo bem objetivo, a ideia é que você entenda como você vai se preparar. E se precisar da nossa consultoria, não deixe aí de procurar a gente no Instagram. Se você gosta desse vídeo, curte aí, se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.